12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura, Câmara Municipal de Rafar, 10 de julho de 2013. Senhores vereadores, daremos início nessa data a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço que agora todos em pé cantemos o hino da Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Dolniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Bom, eu queria agradecer aqui a presença do vereador de São Pedro, o Adriano Vitor, ao ex-vereador dessa Casa de Lei, o Wilson Dozente Maia. Com a presença de 9 senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberto os presentes trabalhos, consultando o plenário pela possibilidade da dispensa da data da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Gostaria de ler hoje aqui em Provérbios 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, determina o senhor secretário que proceda a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje. Projetos de lei complementar. Projeto de lei complementar número 15/2013 do Poder Executivo disciplina o recolhimento em favor do IPREM
da contribuição previdenciária do servidor municipal quando afastado, com ou sem prejuízo dos vencimentos. Projeto de lei complementar número 16/2013 do Poder Executivo suprime o parágrafo único e acrescenta os parágrafos 1º e 2º no artigo 139 da Lei Complementar número 96/2003. Projeto de lei complementar número 17/2013 do Poder Executivo acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º da Lei Complementar número 95/2002, que dispõe sobre a concessão de auxílio aos funcionários públicos municipais na aquisição de medicamentos e da outras providências. Projeto de lei complementar número 18/2013 do Poder Executivo altera a redação do artigo 3º da Lei Complementar 197/2013, conferindo aos servidores públicos contratados por prazo determinado o direito ao abono salarial instituído na referida lei. Projeto de lei complementar número 19/2013 do Poder Executivo institui o Código de Obras do município de Irafar e da outras providências. Projeto de lei complementar número 20/2013 do Poder Executivo institui o Código de Postura do município de Irafar e da outras providências. Projetos de lei. Projeto de lei número 44/2013 do Poder Executivo altera a lei número 1188/2003, que dispõe sobre a concessão de cestas básicas aos servidores municipais e da outras providências. Projeto de lei número 45/2013 do Poder Executivo altera dispositivos da lei número 1474/2009 e suas alterações que dispõem sobre o plano plurianual do município de Irafar para o período de 2010 a 2013. Projeto de lei número 46/2013 do Poder Executivo altera dispositivos da lei número 1561/2012, que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013. Projeto de lei número 47/2013 do Poder Executivo fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica, excesso de arrecadação própria. Projeto de lei número 48/2013 do Poder Executivo fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica, excesso de arrecadação. Projeto de lei número 49/2013 do Poder Executivo fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial, como especifica, creche, escola, Governo São Paulo. Projeto de lei número 50/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica, excesso de arrecadação, QSE-PNATE. Projeto de lei número 51/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica, excesso de arrecadação, PNAE. Projeto de lei número 52/2013 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura do município de Irafar a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a realização de recape e drenagem em ruas da cidade, R$250 mil. Projeto de lei número 53/2013 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura do município de Irafar a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a aquisição de um caminhão basculante, R$220 mil. Projeto de lei número 54/2013 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura do município de Irafar a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a realização de recape e drenagem em ruas da cidade, R$150 mil.
Projeto de lei número 55/2013 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura do município de Rafar a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido para a construção de campo de futebol society ao lado do ginásio, situado na Avenida São Bernardo, R$100 mil. Projeto de lei número 56/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo especialmente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial como especifica superávit financeiro exercício anterior. Projeto de lei número 57/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo especialmente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar como especifica excesso de arrecadação Fundeb. Projeto de lei número 58/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial e um crédito adicional suplementar, como especifica excesso de arrecadação busca ativa. Projeto de lei número 59/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo especialmente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica excesso de arrecadação, saúde federal. Projeto de lei número 60/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica anulação parcial, folha de pagamento. Projeto de lei número 61/2013 do Poder Legislativo, subscrito pelos vereadores Daniela Calil Parra Anacleto e Alexandre Juliano Benato Giuliani, dispõe sobre a instalação de banheiros químicos em eventos abertos ao público e da outras providências. Projeto de lei número 62/2013 do Poder Legislativo, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, institui o Dia Municipal do Rotary Club de Rafar. Projeto de lei número 63/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica anulação parcial precatórios. Requerimentos. Requerimento número 49/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Solicita sejam fornecidas as seguintes informações sobre o terreno situado na rotatória de Rafar, do lado direito, sentido Capivari. A quem pertencem as terras? B. A Prefeitura possui terras ali? Qual a extensão? C. Cumpre-se a legislação ambiental? D. O proprietário paga IPTU daquela área? E se tem escritura do terreno. Requerimento número 50/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita as seguintes informações sobre a área da Ródia, em Rafar, desativada em 1990. A. Se a mesma se encontra sob monitoração da CETESB através de poços distribuídos estrategicamente pelo terreno. B. Se sim, as especificações de análise estão em condições normais? C. Se não, qual é a previsão para a liberação da área pela CETESB e Ródia? D. Após a área estar isenta de quaisquer resquícios de contaminação, ou caso já esteja, gostaria de saber o que a empresa pretende fazer com o terreno. E, caso a empresa pretenda abrir mão da área, qual seria o valor real das terras? F. O Executivo já fez algum contato com a diretoria da Ródia? G. Se sim, informar os vereadores através da ata da reunião. Requerimento número 51/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Solicita que sejam fornecidas as seguintes informações.
Quantos motoristas existem na área da saúde? B. Qual a referência salarial? C. Quantas horas cada motorista trabalha por dia? Requerimento número 52/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelos vereadores Alexandre Juliano Benato Juliane e Ângela Maria Doniski Barbosa. Solicitam sejam fornecidas as seguintes informações. Qual a situação que se encontra o dissídio atrasado dos funcionários públicos dos anos 2011 e 2012? B. Se o Executivo pretende pagar. C. Se sim, quando? D. E o porquê não foi pago até o presente momento? Requerimento número 53/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito. Solicitam sejam fornecidas as seguintes informações sobre a casa e a caixa de alta tensão existente no CEPAR. A. Pretendem trocar a caixa de alta tensão? B. Se sim, quando? C. Que destinos pretendem dar às famílias que moram dentro do CEPAR, pois as casas se encontram em estado precário? Requerimento número 54/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti. Solicita que sejam fornecidas informações sobre o estado Jair Forte. A. Vai ser reformado? B. Se for, o que se pretende reformar? Escrever item por item. C. E quando se pretende começar a reforma? Indicações. Indicação número 102/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico. Solicita estudos com órgãos competentes para que disponham de recipientes de coleta de resíduos eletrônicos e tecnológicos, assim como pilhas, baterias, celulares, etc., no Paço Municipal, no centro da cidade e em áreas de grande movimento de pessoas, e divulgar os riscos ao meio ambiente e saúde, caso não seja efetuado o descarte apropriado desses equipamentos, e efetuar depois da coleta o descarte apropriado para esses materiais. Indicação número 103/2013 da Câmara Municipal, solicita pelo vereador Marcelo Frederico. Solicita estudos com a Secretaria da Cultura e Turismo que promova mais lazer ao grupo da terceira idade. Indicação número 104/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita, com o órgão competente, a remoção da ferrugem e a pintura do guarda-corpo, grada de proteção, existente na parte baixa da Avenida Dr. José Soares Faria, entre a calçada e o terreno dos irmãos Moreira. Indicação número 105/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita que se viabilize estudos para que seja feita uma restauração na placa indicativa da ciclovia Arcanjo Honora, sentido bairro Popular, Fazenda São Bernardo. Indicação número 106/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita que se viabilizem estudos com órgãos competentes para que seja feita a instalação de outra passarela na ponta da Avenida Pio XII, em conjunto com a Prefeitura de Capivari, no sentido Rafara-Capivari. Indicação número 107/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelos vereadores Rodolfo Antônio Minson e Luiz Antônio Ferreira Brito. Solicita que se viabilize estudos junto com o Departamento de Saúde e venha estudar a possibilidade de implantar um atendimento de informações aos usuários da unidade de saúde por pessoas da terceira idade ou quarta idade do nosso município. Indicação número 108/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, solicita que se viabilize estudos junto com o setor competente e buscar autorização junto à Ródia do Brasil, antiga agroquímica, para a poda de árvores da espécie leucena, que ficam derrubando suas folhas com muita frequência na calçada da Avenida São Bernardo. Indicação número 109/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benato e Juliane, solicita que se viabilize estudos junto com o setor competente para a colocação de 2 guardas noturnos
na unidade de saúde mista, das 22 até as 6 da manhã, intercalando o dia entre eles. Indicação número 110/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, solicita que se viabilize estudos junto com o setor competente para que seja extensiva a todos os funcionários a sexta falta abonada, uma vez que se equipare conforme o plano de carreira dos professores, visto que todos são funcionários da Prefeitura do município de Rafar. Moções. Moção de congratulações número 14/2013, subscrita pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani e Alexandre Ferraz Fontolan, ao senhor José Carlos Rodrigues Moreira, por assumir o cargo de presidente do Rotary Clube do Rafar 2013-2014. Moção de congratulações número 15/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani, a cidade de Capivari, pelos 181 anos, comemorado nesse dia 10 de julho. Concluída a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Alexandre Giuliani, senhores vereadores, vereadora Ângela, vereador de São Pedro, Adriano Vitor, imprensa presente, senhoras e senhores, boa noite. Essa semana passada, fui convidada pelo secretário de Saúde, Ramon, para participar do Conselho Municipal de Saúde, de uma reunião que eles tiveram, uma das últimas desse conselho, porque em agosto vai ser eleito um novo conselho. Fiquei muito honrada com o convite em participar. Pude perceber que as pessoas que dele fazem parte são pessoas comprometidas com a saúde do município e que levantaram questões importantes e que devem ser levadas em consideração pelos nossos governantes, né, pelo Executivo. E pedi que eles atendam também o pedido deles a respeito do horário e do local da reunião, que é o horário, era 15h, horário que muitas pessoas estão trabalhando. Então, teve pouca presença nessa reunião de membros do Conselho por motivo de trabalho, que não puderam estar presentes porque estavam trabalhando. Então, procurar pôr... Eu já fiz até um requerimento em relação ao Conselho Municipal de Educação, pedindo para que essas reuniões fossem num período que não atrapalhasse o serviço de ninguém. E eu pude perceber que não é só na educação que nós encontramos esse problema. Nessa semana também, e por isso fui convidada, eu estive visitando o posto de saúde por conta de algumas reclamações de alguns munícipes que me procuraram. E pude perceber muita coisa positiva no posto, um trabalho sério, responsável da equipe que ali trabalha, mas pude também ver vários pontos negativos e que a gente sabe que tem urgência de ser resolvido. A gente sabe da dificuldade do município com baixo orçamento, mas que a gente precisa nos unirmos, né, os vereadores, atrás de deputados, e o prefeito também fazer o esforço por parte dele para que esses problemas sejam resolvidos, como a reforma, que o posto está cheio de problemas de infiltração, portas estragadas, tem a autoclave, que a vereadora Ângela já fez um pedido, está lá queimada, não pode ser usada, está sendo usado da Santa Casa, né? Parece que está sendo usada. Com a palavra, vereadora. Os materiais aí da saúde estão sendo esterilizados lá. Só que esse pedido do autoclave eu já venho fazendo há tempos, como eu já disse, através do Conselho de Saúde. Me parece que vai chegar já. O técnico estava lá hoje. Ah, que bom. E o número de funcionários também, que não está sendo suficiente. Então, com esse concurso, espero que esse problema também seja resolvido logo.
Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado é que a verba que eu e o Alexandre ganhamos do deputado Mendes Tame, do PSDB, não foi perdida. A prefeitura, por conta de precatórios, de contas que não foram pagas em outras gestões, está com o nome sujo, mas o prefeito correu atrás, o Eduardo Maia foi para São Paulo e ele foi informado que verbas da educação e da saúde não se perde. Então, a verba de R$100 mil para a compra de equipamentos para o posto de saúde de Rafar não foi perdida. Tá? Ontem, no feriado, eu fui convidada pelo prefeito de Capivari, o Rodrigo Proença, para participar de uma reunião em Mombuca com o prefeito de Rafar, o prefeito de Capivari, o de Elias Fausto e a prefeita de Mombuca, para falar sobre a Santa Casa de Capivari. O Rodrigo ele fez uma proposta para o secretário de Saúde de Piracicaba, que resolveu ajudar a nossa Santa Casa de Misericórdia a reabrir a UTI, comprando 5 dos 9 leitos da UTI de Capivari. E os outros 4 que sobram seria rateado pelos 4 municípios o valor. Então, seria um valor aproximado de R$70 mil, que foi dividido entre os 4 municípios. Eu acho que todo esforço é válido em se tratando da Santa Casa. A gente sabe que nós estamos enfrentando um problema sério, que parece estar no caminho de ser resolvido. Eu tinha certeza que os prefeitos iriam se unir para tomar a melhor atitude possível, para não deixar a população de nenhuma das 4 cidades desamparadas. E eu espero, assim, que realmente o prefeito César se empenhe em ajudar na reabertura da UTI, que vai vir junto com a UTI, não é só a UTI, são as cirurgias de prótese, neurocirurgias, ortopedia, tudo que o nosso hospital tinha perdido e agora está tendo a possibilidade de estar trazendo de volta com o apoio da cidade de Piracicaba. Então, eu quero agradecer ao Rodrigo pelo convite e parabenizar o prefeito por estar aí. Ele se mostrou interessado e preocupado em melhorar a situação para todos os vereadora. municípios. Mesmo porque não tem como viver sem a UTI, né? Porque a gente depende da Santa Casa e, que nem a vereadora falou, uma cirurgia de risco vai necessitar de UTI. E o ponto de referência nosso é lá. Me parece que é a AMPLA que vai, né? Administrar, porque o secretário de Saúde de Piracicaba é presidente da AMPLA. Então, ele vai estar dando todo o suporte necessário. Então, e é um ponto muito positivo, porque se necessitar, ter que sair daqui para outro lugar, pode ser tarde demais. Então, a gente necessita de uma UTI na Santa Casa. Não podemos nem sonhar em perder esse convênio com a Santa Casa de Capivari, como o prefeito e o doutor André deixaram bem claro na reunião ontem, que ninguém é obrigado a estar junto. Tem outros municípios, como o Rio das Pedras, que também gostaria de estar participando dessa união dos municípios para ajudar a Santa Casa de Capivari, e foi decidido na reunião que seria um município a mais, com quase 40 mil habitantes, então sobrecarregaria a Santa Casa. Então, não seria interessante para os municípios que já pertencem a ela. Mas o município que ficar de fora vai estar perdendo e muito. Né? Então, a gente espera aí que o prefeito pense com carinho nisso, que é importante para todos nós. Queria agradecer a minha indicação, que foi atendida, de manter a cadeira de roda lá no cemitério, para os usuários que necessitem da cadeira de roda para se locomover dentro dele. Né? E deixar claro que a cadeira de roda ela foi uma das doações feitas pela Feirinha do Brás. Né? Então, eles doaram 4 cadeiras de rodas e uma delas foi disponibilizada lá no cemitério. Então, agradecer aí. Fui procurada por membros da ONG Focinho Carente para marcar uma reunião com o prefeito. A reunião foi marcada e a gente precisa
nós, vereadores, né, juntamente, ajudar a ONG, para que assim não fique só como utilidade pública. Não vai adiantar nada tornar a ONG utilidade pública se a gente não correr atrás para ajudar eles, porque, pelas informações que eu tenho, eles estão... Cada dia aparecem mais animais e eles já não têm mais onde nem colocar e nem como alimentar esses animais. Então, a gente precisa ver aí quais são as atitudes do Executivo em relação a ajudar a ONG a arrumar um local para se estabelecer, quais são as verbas possíveis que possa estar conseguindo no âmbito federal e estadual. Parabenizar Capivari pelos 181 anos, o prefeito, os vereadores pela sessão solene da quinta-feira passada. Agradecer também ao prefeito por ter recebido membros da diretoria da Santa Rita, e ele prometeu estar fazendo uma subvenção também para Santa Rita, que é uma casa que abriga crianças que são desabrigadas, ou pelo Conselho Tutelar, pelos juízes, ou que acabam perdendo seus pais de maneiras trágicas. Parabenizar a equipe de assistência social, na pessoa da dona Heleninha, pelo evento de sábado, que foi a 9ª conferência de assistência social, muito bem organizado, uma reunião gostosa, dinâmica. Dizer ao Executivo que eu estou no aguardo das minhas indicações. Posso terminar? Do atendimento às minhas indicações, que é sobre o fracionamento da licença-prêmio, a incorporação do abono dos funcionários contratados, que já está na pauta, mas não será votada hoje, a elaboração do plano de carreira dos funcionários públicos, e a gente viu na reunião da conferência que a assistência social necessita também de um plano de carreira, foi muito pedido isso, o direito à abonada para os funcionários contratados, e quero deixar aqui um elogio para o secretário, ele disse que não é secretário, né, chefe de gabinete, Eduardo Maia, pelo esforço dele em estar reorganizando a estrutura da prefeitura, e sempre que a gente precisa, ele está disposto a tirar nossas dúvidas. Hoje estava aqui antes da sessão começar, esclarecendo os projetos que entraram na pauta. É isso, muito obrigada, boa noite. Com a palavra o vereador Alexandre Fotolano. Boa noite, senhor presidente, Alexandre Giuliani, vereadores, vereadoras, Ângela, Daniela, público, imprensa, ouvintes da Rádio RR. Eu queria parabenizar também os organizadores pela 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Rafar, ocorrido no último sábado, dia 6 de julho. Parabenizar a Helena Francisco da Silva, diretora de Assistência Social de Rafar, a Rosângela Senciate, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social de Rafar. Parabenizar o senhor Galdino de Assis, que foi eleito delegado da sociedade civil, o senhor Eduardo Maia, também foi eleito delegado secretário do Poder Público, a todos os funcionários que trabalharam nesse evento e a todos que lá estavam para elaborar propostas que vão ser encaminhadas para a conferência estadual. E que tenha muitas dessas conferências de outras áreas também, como na saúde, na educação. Também comentar também e parabenizar também o vereador Rodolfo Minson sobre a indicação que fez na última sessão para estender as lombadas até o acostamento que se encontra no final da Avenida São Bernardo, próximo ao posto de gasolina, à entrada do Distrito Industrial. Falar com os responsáveis pela rodovia do Tietê, que tem que fazer isso o mais rápido possível, porque ficou um perigo muito grande lá. Com a palavra, vereador. Eu levei o Anderson para ver o que está acontecendo lá. Tá? E o Triminhão, ele dá a impressão que ele vai entrar para fazer Itapeva. Depois ele volta, como é muito comprido o caminhão, ele volta fechando o carro rapidão. Eu levei o Anderson lá, semana retrasada, antes da indicação, eu levei ele para ele ver a situação que se encontrava aquilo lá.
Isso. E tá um perigo demais, né? Porque eu fui de moto esses dias, estava subindo a avenida, aí fui entrar no posto lá, fui quase atropelado, que passou um carro com tudo lá e é um perigo. E sobre o projeto que está entrando hoje também na instalação de banheiros químicos em todos os eventos públicos, quero dizer que também sou a favor. Até falei com o presidente, né, se ele podia estar junto nesse projeto aí. Pode assinar assim, vereador. Beleza. E também sobre o projeto que estou dando entrada hoje também, que institui o Dia do Rotary Clube de Rafar, a ser comemorado anualmente dia 23 de fevereiro, que passa a constar no calendário oficial dos eventos do município. Porque o Rotary Clube de Rafar, fundado em 23 de outubro de 1986, é um clube de serviços filiados ao Rotary Internacional, que está presente em mais de 215 países e regiões geográficas espalhados pelo mundo, divididos em 532 distritos, contando com mais de 1.400.000 rotarianos no mundo. O Rotary Clube de Rafar pertence ao distrito 4.310, que consta com 45 clubes. O Rotary Club é a organização humanitária que promove a paz mundial. É a única organização não governamental que tem um assento perante a ONU. O Rotary Club, além de outras atividades no fomento da paz, também tem como seu carro-chefe a erradicação da poliomielite, paralisia infantil no mundo, contando com os parceiros poderosos Fundação Bill, Melinda Gates, Microsoft e a OMS, Organização Mundial de Saúde. O Rotary Club de Rafar já contribuiu, durante o seu funcionamento, com mais de 23 mil para a erradicação da poliomielite, que corresponde a aproximadamente mais de 23 mil doses de vacina, além de outros serviços de interesse comunitário. Promove também, todo dia 12 de outubro, a Festa das Crianças em Rafar, com parceria com a Prefeitura, distribuindo para as crianças salgados, pipocas, algodão doces, sorvetes e vários brinquedos para as crianças. Sendo assim, diante do serviço que esta entidade presta ao município e à comunidade mundial, merece ser agradecido por estas casas de lei a oficialização do Dia do Rotary Clube de Rafar, que será no dia 23 de fevereiro, data da fundação do Rotary Internacional. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, senhor Alexandre, nobres vereadoras Daniela, Ângela Barbosa, meus pares, público presente, Adriano Vitor, excelentíssimo vereador da cidade de São Pedro, na qual se encontra em nosso meio hoje, seja bem-vindo à nossa casa. Em nome do senhor ex-presidente dessa Casa de Lei e vereador Will Maia, a qual eu também saúdo a todos os presentes, a Rádio R de Rafar, aos internautas que nessa noite acessam para mais uma sessão dessa Câmara de Vereadores. É bastante importante a gente ressaltar o trabalho que os vereadores vêm fazendo em prol à cidade. Haja visto que muitas dificuldades a gente encontra em relação a indicações, requerimentos que às vezes não são nos dada a resposta cabível e um tanto quanto necessária para que a gente possa realmente estar passando para a população aquilo que a população realmente necessita saber. Mas que nós estamos realmente no intuito de poder ajudar o governo municipal para que realmente as melhorias na cidade sejam realmente feitas. Inclusive, na data de hoje, foram abertas as portas da nova creche, e fazendo com que as mães, né, e as crianças se sintam realmente num ambiente mais tranquilo, e que elas possam, aquelas mães que não tinham onde deixar seus filhos, que possam realmente estar deixando num ambiente mais agradável.
Eu gostaria também de parabenizar a cidade de Capivari, que nesta data completa seus 181 anos de emancipação político-administrativa, e ressaltar que é uma cidade, como a excelentíssima senhora vereadora Daniela frisou, que nós temos um papel bastante importante para com a Santa Casa de Misericórdia, porque necessitamos dos trabalhos que esta unidade vem prestando para o município de Rafar. É óbvio que, às vezes, as dificuldades que nós temos no dia a dia aqui no nosso posto de saúde, no nosso centro de atendimento, faz com que nós tenhamos que recorrer a outras cidades. Mas temos aí a alegria de saber que, nessa reunião que teve, que a reabertura da UTI vai novamente voltar a funcionar para que as pessoas que necessitam realmente desse atendimento, que se faça aqui na cidade de Capivari, que é mais próximo do nosso município. E que a Prefeitura de Rafar, após a Câmara de Vereadores aprovar o aumento da taxa e um pagamento que vinha sendo repassado de R$12 mil no governo anterior e que nesse mandato passou a 17 mil, que futuramente nós possamos também poder não só estar ajudando com esses 17 mil, mas também tentar buscar aí, junto aos governos estaduais e municipal e federal, mais verbas para que a Santa Casa realmente possa continuar prestando esse atendimento à população que mais necessita e que, porventura, venha a sofrer um mal súbito, e que a UTI seja realmente essa porta de melhoria para as pessoas. Quanto ao requerimento que fiz relacionado ao campo de futebol Jair Forte, eu gostaria de ressaltar aqui também que nós temos vários pontos na cidade que necessitam de recuperação. Haja visto que há 3 mandatos, né, foram 2 mandatos inteiros e mais uma parte do mandato do ex-prefeito Nesserezé, que nós não temos uma condição de estar usando o campo Jair Forte, o estádio municipal, porque se encontra em situações precárias. Iluminação, os sanitários, o próprio campo, os banheiros daquelas pessoas que frequentam como torcedores. E a gente sente muito por isso, porque praticamente já se vão para 10 anos que aconteceu o fato de estarem subtraindo as fiações da iluminação, dos refletores, e eu estive por várias vezes conversando com os governos anteriores e me garantiram que seria realmente feito a manutenção do campo e que seria reposto a fiação que tinha sido furtada. Porém, isso já se passam praticamente 10 anos. Então, eu gostaria já, neste momento, de poder, através desse requerimento, ver se o Poder Executivo, que não se transforme esses 10 anos em mais 4, para que realmente as crianças que frequentam, que participam da escolinha de futebol de Rafar, tenham uma condição digna de poder entrar nos vestiários, usar os sanitários, poder tomar uma água pura, o que não acontece, porque nós temos a caixa d'água em situação precária, e que não é uma água de consumo para as nossas crianças. Mas que realmente o governo municipal, nessa gestão que estamos vivendo, possa olhar com carinho para as nossas crianças e para todos aqueles que frequentam esse espaço na procura de atividades físicas. E também outros pontos, como eu tive conversando com o Eduardo Maia hoje, referente à verba que está vindo para a construção do Campo Society. Nós temos no bairro das Populares, na parte baixa, um campo de areia que foi construído e que, no decorrer dos tempos, sem ter manutenção, sem ter, pelo menos, um olhar um pouco mais de carinho pelo poder público das gestões anteriores, se encontra abandonado. É lógico que... Palavra, vereador. Bom, com relação ao campo de areia lá do Oswaldo Correia, né? Centro Recreativo Oswaldo Correia,
final de 2010 foi feita manutenção nele. Ele estava... Eu tenho certeza disso, sei que foi feito. Agora, se acabou acontecendo alguma outra coisa, não sei, mas a questão é que foi feito, sim, em 2010, no final de 2010, as manutenções. Na verdade, as manutenções, acredito eu, que tenha que ser feito com um período um pouco mais curto, que se tenha feito em 2010. Nós já estamos vivendo no ano de 2013, já em meados do ano 2013, e eu tive acompanhando, entrei com indicação para que se fosse feito melhorias, que se fosse feito novas reformas, porque se encontrava realmente deteriorado aquele campo, aquele local da prática esportiva. Mas o Eduardo me garantiu que já estão se fazendo o acompanhamento para que as reformas sejam realmente feitas agora no futuro. Eu agradeço a presença de todos. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Ângela Barbosa. Boa noite, senhor presidente, vereadora Daniela, vereadores, meus pares, boa noite, público presente e toda a imprensa. Agradecer a presença do vereador Adriano, ele que é responsável pela conquista aí, né, da redução das tarifas, né, do DDI. E agradecer também a presença do ex-vereador dessa Casa de Leis, meu amigo Ilmaia, e em nome dele também todos os presentes. Gostaria de iniciar a minha fala nesta tribuna parabenizando a sessão solene realizada no dia 4 de julho de 2013 no Salão do Capivari Clube. Evento esse, o qual estive presente comemorando, acima de tudo, o aniversário da cidade de Capivari. Além de toda a beleza e a grandiosidade do evento, foram homenageadas figuras importantes no contexto da história do município, que muitos vieram acrescentar o crescimento e as prosperidades da cidade vizinha, da nossa cidade vizinha, nos quais eu destaco o ex-vereador Antônio Gustavo Alves Rodrigues, que recebeu o título de cidadão exemplar. Parabéns, Capivari, parabéns, prefeito Rodrigo Maísa, presidente da Câmara e vereadores. Aproveito a oportunidade também para parabenizar o amigo Rogério Naldi pela cobertura do evento do Clube Cecer, onde foi eleita a Miss Rodeio Regional, atraindo o grande público do município de Rafar, cidades vizinhas. Também parabenizo o Baiano pelo evento realizado no domingo na Praça Domingos Fontolã. Evento este que atraiu ótimo público, proporcionando momentos de alegria aos munícipes. Apresentação de dupla sertaneja. Finalmente, gostaria de informar que na sexta-feira fui à Assembleia Legislativa junto com Alex do PT. Ele em busca de veículos para Rafar, com o deputado do PT. Aproveitei a oportunidade para reforçar meu pedido a parlamentar. Alguns que eu já havia citado, que é o respirador, a ultrassom e o cardioversor. Alguns para o centro odontológico, tais como cadeira odontológica, caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação, autocrave, amalgamadores, aparelho de raio-x, seladora, aparelho de profilaxia e remoção de tártaro. Reiterei a questão da necessidade da reforma da Escola Aurélio Souto, que hoje tem 297 alunos e cujo valor da reforma é de 185 mil. Quero agradecer ao prefeito César por atender um dos meus requerimentos, o contrato do professor da terceira idade, o Ronaldo, e em resposta que não se trata de temporário. Hoje é só, muito obrigado. Palavra, vereador. Referente à situação da ambulância, como ficou? Você for ter conseguido uma ambulância para a cidade de Rafar? Como? Referente à situação da ambulância, como ficou? Como ambulância? Você postou no Face que tinha conseguido uma ambulância para a cidade de Rafar? A ambulância, sim, com a deputada Vanessa. Não citei aqui, né? A resposta, ela já disse que em breve, agora está em recesso, né? Esse mês, em breve estará vindo para Rafar a ambulância. Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público. Boa noite, imprensa.
Eu gostaria de dar início à minha fala referente à resposta do requerimento que eu coloquei há mais ou menos um mês atrás, do questionamento que eu fiz referente à área industrial, daquele terreno que estava sendo negociado para o Carlinhos Bonfá, para o Fábio Bachega, o Darós e o Tebon. Tá? Então, vou ler a resposta para vocês. Na data, eu questionei se o terreno pertencia realmente à prefeitura ou se era propriedade particular, né? Devido à dificuldade dessas pessoas aí em ampliarem seus negócios aqui na cidade. Tá? O terreno particular pertence à União São Paulo e foi negociado diretamente com outro particular. Não se trata de área pública. Não houve emissão de guia de TBI ainda, devido possivelmente ao negócio não ter sido levado a registro no cartório de notas, momento da emissão de guia do Estado tributo. Segue abaixo o parecer do nosso diretor de Indústria e Comércio, Pablo Panza, que se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida e encaminharemos ao excelentíssimo vereador, ofício esclarecendo detalhadamente trâmites da negociação, que envolveu a prefeitura. Inicialmente, o prefeito César solicitou ao Departamento da Indústria que, em virtude do interesse da União São Paulo em vender uma área de aproximadamente 6 alqueires, localizada próxima ao terreno da agroquímica, que informasse a alguns empresários a disponibilidade do mesmo. Me passando essa necessidade, procurei 4 empresários, dentre eles o senhor Carlos Bonfá, o senhor Fábio Bachega, o senhor Darós e os senhores Daniel e Walter Tebon, e informei-lhes da oportunidade de apresentar uma proposta em grupo, com o interesse da compra desta área. O assunto estava evoluindo muito bem, quando a nossa secretária recebeu a informação de que a mesma área foi comprada por um investidor em negociação com a própria União São Paulo. Fato que fez com a Diretoria de Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Habitação informar a todos os interessados na área que o negócio não poderia mais evoluir. Tá, então, aí ficou bem claro, né? A gente vê que quem tem mais poder chega na frente. Só a gente precisa começar a pressionar mais o prefeito, a pressionar a União São Paulo, para que a gente consiga, pelo menos, negociar a área para melhorar a indústria de Rafar, já que, uma vez, a nossa arrecadação é tão pequena, se a gente não incentivar as pessoas que estão aqui, nós não vamos ter campo de emprego e outras melhorias para a cidade. Outro questionamento que eu fiz, requerimento referente à área da Ródia. Questionei vários itens. Por quê? Essa área é uma área bem localizada, aqui próximo à Câmara, e está muito tempo parada, dizendo que o solo está contaminado. Então, eu soube que a Prefeitura teve uma reunião, não sei se algum vereador acompanhou ou não, com o Grupo Ródia, em Paulínia. Então, eu quero saber detalhes desta reunião para passar para a população e para a gente tentar fazer algum projeto e utilizar essa área, seja para um parque ecológico, ou seja para a construção de casas, um centro comercial, que a gente vê que o centro nosso está bem desgastado lá embaixo, então nós deveríamos focar num local para reunir todos os comerciantes. Uma palavra, vereador. À vontade. Parabéns, vereador, por esse requerimento, muito bem feito, porque a gente escuta todo mundo falar, mas ninguém fala concreto o que realmente está acontecendo aí, né? Então, parabéns, muito bem a sua indicação. E essa daí somos questionados, né? Então, o vereador está a serviço da população. Então, a gente tem que questionar para poder informar corretamente. Agora, a questão aqui da remoção da ferrugem, eu acho que é um negócio fácil de se resolver, daquele guarda-corpo que tem ali para baixo da pracinha do Coração, um negócio simples, só a título de manutenção preventiva. Outra coisa é a placa da ciclovia, que está bastante apagada. Todo mundo sabe, lógico, que é ciclovia ali naquele lugar, a qual precisa dar continuidade nela ainda. Mas, se temos um departamento de trânsito, precisa que se tomem algumas providências. Isso daí vai a dica aí para fazer, não custa nada. Outra coisa que eu fui procurado pelos cidadãos de Rafar, que trabalham em Capivari e precisam acessar a ponte do rio Capivari, para que, se nós fizéssemos, em parceria com a Prefeitura de Capivari,
a construção de uma passarela, ou pelo menos um lado destinado para pedestres e outro lado destinado para ciclistas. Né? Então, coloquei a indicação e vamos ver, quem sabe a gente pode sentar e negociar as duas cidades, só vai dar mais comodidade e conforto para quem se locomove por lá. Tá? Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que nós participamos no último dia 3/7 de uma reunião com o diretor Ramon Bizin, diretor de saúde. Eu vejo que foi muito positiva essa reunião. Uma reunião que deveria ter acontecido bem antes já, acredito que nos 3 primeiros meses de administração. Porque o povo nos cobra. A gente é parado na rua, os cidadãos ligam para a gente, coloca no Face, manda e-mail, reclamação da saúde. Se tem problema, tem. Nós temos que tentar resolver junto. Então, eu acho que, assim, sugiro até que outros secretários nos procurem, ou nós vamos até eles. Para quê? Para que a gente tenha clareza do que está acontecendo. Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Tá? Por exemplo, ele me informou que há necessidade de uma enfermeira padrão para pediatria. E o prefeito está meio que segurando isso daí. Então, mais uma oportunidade para nós, vereadores, pressionarmos ele e que o atendimento não ocorra do jeito que está, que possa melhorar. Todos, inclusive a Daniela, o Alexandre, estão batalhando aí para a compra de equipamentos. Garanto que mais vereadores já levou o requerimento para ofício para outros deputados. Então, vamos trabalhar junto. E o prefeito também está se disponibilizando em conversar lá com a equipe de Piracicaba para reabrir a UTI. Então, acho positivo isso daí. Falar também da 6ª Conferência de Assistente Social, que nós participamos no sábado. Achei muito bom, um pouco extensa a reunião. Era para começar 1h, acabou começando às 2h. Bastante dados técnicos, mas sempre produtivo para nós iniciantes. Eu acho que foi uma boa oportunidade de conhecermos quais são os programas na área social, o que está sendo feito aqui em Rafar e o que não foi feito nas administrações anteriores. Eles têm não me lembro agora, eles fizeram o lançamento do código não é bem o código de postura, o regimento interno deles, né, é onde rege todos os detalhes, e eu acho que foi muito positiva. Tá? Acho que na próxima, com certeza, a gente vai poder contribuir com mais ideias. E eu peço também ao prefeito, já fiz solicitação aqui, para a troca das lâmpadas da Praça do Coração. Até já consegui um MUC para ele, se o problema é MUC, eu consegui. Então, que ele me procure para a gente fazer a troca dessas lâmpadas, porque é uma área de quase um quarteirão, muito escuro, todo mundo reclama, o consumo de droga é grande, prostituição lá. Então, a gente só tem que fazer uma coisa simples, que é a troca de 4 lâmpadas. Então, vamos lá, vou ligar para o prefeito essa semana e até acontecer isso daí. Para hoje, só isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Will Maia, o ex-presidente e vereador dessa Casa de Lei, que mesmo ele não sendo um político, ele não nega uma palavra com ninguém, está sempre presente nos eventos. Meu amigo Tuti, o vereador Adriano de São Pedro, imprensa escrita e falada. Eu tenho um requerimento aqui a respeito da casa lá do CEPAR. Inclusive, eu levei o vice-prefeito até o local, juntamente com o menino, para tirar umas fotos lá, mas nada se resolveu. Não estou criticando o prefeito atual. Isso aí já vem vindo há 4 ou 5 mandatos aí. Só que é o seguinte, a caixa de força de alta tensão lá está toda podre. Tem vidas lá, tem criança, tem senhora. E só vão tirar uma fotografia lá e voltam embora. Como que vai ficar? Leva o eletricista, ele dá um monte de palpite. Palpite não vai ter que dar lá, vai ter que fazer o serviço. Então, quero estar cobrando o seu prefeito aqui,
para que vá tomar uma providência antes que aconteça uma coisa pior lá, naquele local. Estou fazendo um requerimento, vou aguardar e vou cobrar de novo. Porque quando o seu Francisco era vivo, estava tudo bonitinho lá. Depois que ele morreu, abandonaram a família. A casa está no estado que aquilo é... Tem o da mata que já viu, já entrou lá dentro já, mas ninguém toma providência. Vai esperar cair em cima da família, tá? Se a Defesa Civil for lá, vai interditar a casa. Então eu estou pedindo com urgência para o seu prefeito que tome uma providência. Mas de urgência. Não é para ficar empurrando com a barriga, não. Eu quero ver, eu vou ficar cobrando, tá? Até resolver aquele problema lá, daquela senhora que tanto sofre naquela casa. Já pegou fogo na instalação, já não tem um chuveiro quente nem para eles tomar banho. Então, vamos colocar a mão na consciência aí. E não fizeram lá atrás, vamos procurar fazer agora para estar ajudando aquelas pessoas lá. Quero aqui também estar agradecendo e parabenizando o Baiano pelo evento feito na praça, onde a diretoria de cultura que devia fazer, mas ninguém parece que conhece a cultura da nossa cidade interiorana. Aí fica para os caras que têm as lanchonetes, que tem que meter a mão no bolso para estar fazendo esses eventos. Então, parabéns ao Baiano e o nosso secretário de Cultura para dar uma passadinha, uma olhadinha, agendando para o ano que vem, estar fazendo esses eventos aí. E se inteirar nas culturas da nossa cidade aqui. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodolfo Nisson. Boa noite, senhor presidente, Alexandre, Juliano, Benatti, Juliane, senhores vereadores meus pares, vereadora Ângela Maria Doniski Barbosa, vereadora Daniela Calil Parra Anacreto, senhor Adriano Vitor de Oliveira, vereador da cidade de São Pedro, seja bem-vindo. Senhor Wilson Donizete Maia, vereador desta Casa de Lei, ex-presidente, companheiro aqui. Boa noite, toda a imprensa e público presente. Bom, eu gostaria de falar a respeito, normalmente eu nunca falo, mas hoje eu gostaria de falar a respeito de algumas indicações minhas, e junto com o vereador Luiz Antônio Brito, né, Ferreira Brito, a respeito aí do atendimento lá da contratação de um idoso. Como se fosse um estagiário, né, uma questão aí calculada, visto as condições, para que pudesse dar assim, mais incentivo a essas pessoas que já têm uma certa idade, têm uma certa experiência, e poderiam atender com uma qualidade um pouquinho melhor assim naquela questão da experiência de vida e valorizaria também eles, né? Então acho muito importante, acho interessante que talvez a unidade de saúde, né, possa estar ganhando, assim como as pessoas presentes lá, né? Falar também aqui a questão da indicação com relação à poda de árvores aí da Roda do Brasil, antiga agroquímica, que são árvores exóticas, que elas nascem assim indistintamente, com uma questão assim como se não tem como controle, né? Então elas crescem demais, acabam derrubando suas folhas com muita quantidade na calçada e não adianta ficar limpando, vai, está sempre sujo. Então, eu acredito que por se tratar de uma espécie exótica, possam ser podadas e até mesmo, no caso, cortadas. Não as nativas, né? Não, longe das nativas, e sim as leucena, né? Então, eu gostaria que fosse visto com um pouquinho mais de atenção, justamente por essa necessidade que tem aí, a quantidade enorme cai lá nas bocas de lobo, aí fica difícil quando na época de chuva. E também aqui falar a respeito aqui dessa uma abonada a mais aí. Nós tivemos aqui, né, no início do ano, aquela contestação, aquela questão que foi um projeto de lei, que era uma equiparação salarial dos professores, acabou se estendendo aí como salário aos funcionários. Então, já que tem essa questão da equiparação, os funcionários, nós, funcionários comuns, né, que não temos plano de carreira, temos aí 5 abonados no ano. Em todo local é 6. Então, eu gostaria que o senhor prefeito se atentasse a esse detalhe e colocasse aí uma abonada a mais no ano. Aí pode ser, obviamente, a partir do ano que vem, né, que você não tem mais condições, mas que fizesse aí, né, para que
desse essa condição de igualdade, aí, que é o que todos nós, né, funcionários, eu falo em nome dos funcionários, porque sou funcionário também, procuramos. Né. Eu quero deixar aqui meu agradecimento ao vice-prefeito, né, ao Carlos Roberto Bueno, Carlão. Conversei com ele a respeito da Ana Ramos. Ela dá aula de teatro, alguma coisa assim, artes cênicas, alguma coisa assim, né, lá no Centro Cultural. E ela estava tendo uma dificuldade enorme com a questão de como entrar lá no Centro Cultural aos sábados. Né. Ela não estava dificultando, aí, não deixava uma cópia da chave com ela, o diretor talvez não tinha tempo para ir lá abrir, a Regina, que trabalha lá também, não estava tendo uma situação de acordo com a administração. Ela veio conversar comigo, acabei falando com o Carlão, e ele resolveu, disse que vai tirar uma cópia aí para ela, para que ela possa dar suas aulas tranquilamente, já que são muitas crianças. Né? E aquela coisa, né? Quando se trata de um incentivo, um tratamento melhor aí às crianças, para que elas não fiquem na rua, para que elas possam ter alguma coisa aí de incentivo na vida. Né? Então, acho que a melhor coisa que tem que se fazer é realmente incentivar e tratar bem. Então, eu acho que, pelo que ele me falou, vai estar resolvido, e eu acho que realmente é dessa forma mesmo. Eu falei com ele na sexta-feira e hoje lá me deu a resposta que estava tudo ok. Então, eu agradeço ao Carlão pela atenção. Gostaria de falar também a respeito do auxílio transporte. Alguns alunos vêm me procurando, vêm falando que tinha no plano do governo do senhor prefeito, que ele ia mudar, que ele ia alterar, que ele ia mudar, e que realmente até agora não houve nenhuma conversa, nenhum interesse aí por parte do senhor prefeito ou da diretoria de educação. Então, eu gostaria aí que fosse revisto isso daí, já que os alunos têm uma necessidade, né, de estudo. A gente sabe que a educação é fundamental para qualquer pessoa, e muitos aqui fizeram faculdade, estudaram fora, sabem o quanto é difícil. E isso já causou muita polêmica, que isso aí teve uma determinada época que era um valor, acabou diminuindo, a administração passada diminuiu, e depois voltou, aumentou, fez-se um acordo, e me parece que na campanha aí, o prefeito ele acabou se comprometendo com vários alunos. E esses alunos estão falando, já se passou 6 meses e ele não falou nada até agora. Então, senhor prefeito, dá um tempinho aí da sua atenção para esses alunos e vê o que pode ser feito e determina, né, de uma vez por todas. Com a palavra? Pois não. Um pouco antes de começar a sessão, que a gente teve a reunião com o Eduardo, no projeto de lei número 44/2013, que ele altera a exceção de arrecadação própria, ele disse que está alterando o valor, aumentando em R$55 mil o auxílio financeiro para estudante. Mas é relativo a transporte, percentual, só de transporte? Bom, então está ótimo, né? Se ele já pensou, se ele já viu, isso daí é importante, então a gente saber que ele vem pensando. Ótimo, então. E eu gostaria de falar também sobre um requerimento do dissídio aí que eu fiz com relação ao dissídio dos funcionários 2010-2011, que já tem sentença, já foi dada e até agora não houve nenhuma resposta. Fiz um requerimento, as respostas foram, como eu já falei, evasivas, e comentando com o diretor administrativo financeiro, ele falou que está se tratando única e exclusivamente do sindicato. Liguei no sindicato e não houve um posicionamento deles também, falou que a prefeitura não se manifestou. Então, eu vou ser obrigado, estarei entrando com um novo requerimento com relação ao dissídio de 2010-2011, e o vereador... Pois não. Se eu entrei com requerimento, se quiser assinar junto comigo. Sim, o requerimento é referente a 2011 e 2012, né? Positivo. Seria, não, com certeza, quero sim. E vou entrar novamente com o requerimento, agora questionando aí as questões, as respostas do primeiro requerimento que eu recebi, que eu achei que ficou muito vago. Então, acho que já está na hora da prefeitura tomar atitude. Sei que tem um monte de precatório, infelizmente... É aquela história, né? Administrações vêm, uma vai deixando para a outra, acontece e alguém tem que assumir. Se não assumir agora, vai assumir depois. Mas
essa já tem sentença, né? Então acho que está na hora do prefeito repensar essa questão aí. Quanto mais ele vai demorar, pior vai ser para ele. Isso é inevitável. Então é uma questão aí que eu já estou até antecipando com relação a essa questão do dissídio 2010-2011. Quero também aqui dizer que, como todos nós aqui, né, estou feliz aí pelo funcionamento da creche Enzo Henrique Vieira, uma creche que ela teve condições polêmicas na época, porque havia-se o terreno, a escritura para a construção de uma nova casa de leis. Nós não temos casa, né? Estamos aqui de favor aí da prefeitura, e na época tinha-se a intenção de construir uma nova casa. E, coincidentemente, veio essa verba, e como o município ia perder, o presidente, então, na época, o senhor Wilson Donizete Maia, por bem, acabou devolvendo as terras para a prefeitura, para que se pudesse fazer. Acabou não dando certo no local que era, mas foi feito em outro local. Então, a creche aí, Enzo Henrique Vieira, está funcionando, é ótimo para os professores, para os professores, obviamente, também, mas principalmente para as mães, que agora poderão aí ter um pouco mais de tranquilidade na questão do espaço, cuidado com seus filhos, para que eles se divirtam mais, e vai aumentar também o número aí de crianças, vai dar mais trabalho, mas é necessário. Em breve vamos ter outra creche aí que foi doada pelo governo do Estado, né? Então, eu acredito que vai ser solucionado esse problema. Mas falando da creche também, eu até estava vendo, vou elaborar, não deu tempo, vou elaborar um requerimento para saber como que vai ficar a situação da creche Adriana Maria Qualiato. Essa creche vem com esse nome desde 1985, ou seja, há muitos anos a jovem Adriana, né, que partiu cedo demais, emprestou seu nome. E hoje quero saber se eles têm algum propósito com relação a essa questão da creche, do nome da creche. Se vai deixar sem nada, se vai esquecer, se já tem algum pensamento com relação a isso. Então, eu gostaria de saber se estarei fazendo esse requerimento. E também aqui falar com o vereador Wagner, que realmente é interessante com relação a essa questão do centro comercial. Foi uma conversa que tivemos, né, eu, você e o vereador Brigato, é interessante mesmo, para que centralize o nosso comércio, porque para baixo não dá mais para ir, né? O nosso comércio tem que subir. Né? Então, eu acho que muito interessante essa colocação e acho fundamental para o município, principalmente para o comércio, que sofre alguns ataques aí. Vamos ver como que vai ficar o nosso comércio. Boa noite, obrigado. Gostaria que a vereadora Daniela Parra assumisse a presidência para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores, imprensa escrita, falada, nobres vereadores, público aqui presente, meu amigo Will está presente aí, o presidente do PMDB, o meu amigo Bolachinha, Rádio R. Uma boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria começar minha fala, ocorrido no último dia 26, às 17h30 da tarde. Eu estava presente aqui na Câmara quando ligaram para mim. Desci na rua Maurício Além, e a tarde inteira o pessoal sem água. E cobrando eu. Desci lá. Eu gostaria que o senhor Vanderlei mostrasse as fotos que eu tive presente e bati lá. E conversando com, com os funcionários da prefeitura, eles me disseram o seguinte: está sem água porque não tem abraçadeira. E faz tempo, porque vem vindo prestando na cidade de Capivari. E eles foram prestar na cidade de Capivari e aconteceu o quê? Eles não queriam prestar, porque não tinham nem pago o que tinha prestado em Capivari. É um absurdo isso, não? E segundo a informação que eu sei, que ele falou, deixa a água fechada. 5h30, 6 horas, o que ele faz? Ele pega o carro dele e vai embora para Capivari. E nós ficamos sem água. Assim é bom, né? É fácil. Facinho. Nós que pagamos água, imposto, tudo aqui, sem água. Por causa de uma abraçadeira que queria cortar custo. Cortar custo desse jeito?
É lamentável isso aí. Também gostaria de falar outra coisa a respeito da reunião que tivemos com o diretor de saúde, Ramon Vizinho. Ele falou que está precisando de pelo menos 2 enfermeiras padrão e motorista. E acontece o quê? Eu vou direto na prefeitura, o motorista tomando sol. Tomando sol, batendo foto com o assessor deputado. É um absurdo isso aí. É um absurdo. Lamentável, não? Vamos cortar custo de jeito? Senhor prefeito, tá na hora do senhor ver as coisas que o senhor quer cortar custo, é fácil. Tira 30% da gratificação do pessoal, põe o pessoal para trabalhar. Mas também eu queria parabenizar que eu gosto de cobrar na hora certa. Porque eu fiz um requerimento semana passada e a creche está funcionando. Isso é importante. Quero agradecer o Carlão, que eu cobrei eles. Isso é bom para a nossa cidade, para o pessoal nosso aqui. Que eu tenho um filho, eu sei o dele hoje. E o de amanhã. A respeito entre o banheiro químico, que fizemos um projeto aí. E nós tivemos presente os vereadores na festa lá e viu que vai ser bom para a cidade nossa, isso é importante, porque foi um absurdo, andar 3 metros para ir lá no centro cultural e o banheiro fechado ainda. E se os vereadores quiserem assinar todos comigo e com a Daniela, está tudo disponível. Com a palavra, presidente. Com a palavra. É um desrespeito com a população você fazer uma festa em local público e não oferecer condições de higiene. E depois também a gente não pode cobrar que essas pessoas elas respeitem os lugares públicos, uma vez que você não dá condição para elas. Então, foi feito portões, paredes, ruas, calçadas de banheiro. Homens e crianças é fácil, mulher é complicado. Então, eu acho que é uma questão de respeito e de higiene. Então, é por isso que a gente pensou em estar fazendo esse projeto. E eu não vou fazer um projeto para ficar engavetado, como muitos que a gente sabe que existe, e também ninguém cobra para ser executado. Então, todas as festas que tiver em local público, eu estarei fiscalizando pessoalmente. E vou atrás dos direitos quando não estiver sendo cumprida a lei. A respeito do requerimento que eu fiz, das terras lá de baixo, lá, solicitado perto da Ponte Pio 12, rotatória, aquelas terras cercadas, eu fiz para a gente saber as informações de quem pertence às terras, se a prefeitura possui ali a terra da prefeitura, qual a extensão, cumpre a legislação ambiental, se o proprietário paga IPTU que nós pagamos, que nós somos cobrados a pagar, senão, como está agora, corta água, e se o terreno tem escritura. Eu preciso dessas informações o mais rápido possível. Se mandar... Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. O que às vezes deixa alguma dúvida entre a população é que aquele terreno, na época do excelentíssimo prefeito Heitor Turola, foi construída uma praça, na qual, nos outros governos, foi retirada de lá aquela praça. Então, a gente acredita que seria um espaço da prefeitura. Porém, hoje a gente vê que foi cercado o terreno e é usado como estacionamento para caminhões, levando a crer que a prefeitura não é mais a proprietária daquele terreno. E isso dificulta bastante, porque o senhor tem razão quando pede para que seja fornecido dados referentes a esse terreno, porque se transformou em propriedade particular, como foi feito isso aí? Referente à indicação que eu fiz das guardas ali no posto das 22 às 6 da manhã, é que o nosso posto de saúde está funcionando das 7 à meia-noite só, né? E à noite fica um breu lá, um perigo sozinho, mãe com criança, lá, os próprios funcionários lá. Isso é muito importante para a nossa cidade. Também fiz a moção que teve presente do Rotary Club, que o Alexandre Fotola acabou de falar, no dia 25 de julho. Eu queria parabenizar o José Moreira, que é um grande amigo meu, uma grande pessoa, e vai fazer um grande trabalho lá. Por isso, só muito obrigado. Uma boa noite a todos. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a presença da sessão por 15 minutos. Ou se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia.
Reaberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragaldo. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, passaremos a leitura, discussão e votação das matérias constantes das pautas do expediente de hoje. Projeto de lei complementar número 18/2013, em regime de urgência especial. Altera a redação do artigo 3º da lei complementar 197/2013, conferindo aos servidores públicos contratados por prazo determinado o direito ao abono salarial instituído pela referida lei. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente e todos os vereadores por ter aceitado colocar esse projeto em caráter de urgência, pois eu acho que, na minha opinião, é urgência, porque a gente está falando de salário de funcionários contratados que ganham menos do que o salário do efetivo. Então, mais do que justo que eles também recebam esse aumento que nós tivemos no salário de R$ 150. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Caminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 63/2013 do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo expressamente autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar, como especifica. Anulação parcial, precatórios. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade e caminha-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 49/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Giuliani, solicita informações sobre o terreno situado na rotatória de Rafar, do lado direito, no sentido de Capivari. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminha-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 50/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita informações sobre a área da roda em Rafar, desativada desde 1990. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminha-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 51/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Giuliani, solicita informações sobre funcionários da área da saúde. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim.
Daniela Calil Parra Aracleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 52 da Câmara Municipal, subscrito pelos vereadores Alexandre Giuliani e Ângela Doniski Barbosa, solicitam informações sobre o dissídio atrasado dos funcionários públicos municipais. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 53/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, solicita informações sobre a caixa de alta tensão existente no CEPAR. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 54/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, solicita que sejam informações sobre o estádio Jair Forte. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Moção de congratulações número 14/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Giuliani e Alexandre Fantolan, ao senhor José Carlos Rodrigues Moreira por assumir o cargo de presidente do Rotary Clube de Rafar 2013 e 2014. Está em discussão a moção que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra o vereador Alexandre Fantolan. Queria que fosse lido essa moção. Pode ser lido. Considerando que o Rotary Club é uma associação de líderes de negócios e profissionais unidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Considerando que o advogado José Carlos Rodrigues Moreira se tornou o novo presidente do Rotary Clube de Rafar, distrito 4310, no dia 25 de junho de 2013. Considerando que José Carlos Rodrigues Moreira já se prepara para uma longa jornada de ações sociais e projetos durante sua gestão, seguindo o lema rotário Viver Rotary e Transformar Vidas. Considerando que em seu discurso de posse, o senhor José Carlos Rodrigues Moreira afirmou precisaram fazer com que as pessoas, com que nossas ações afetem a vida das pessoas que são beneficiadas pela nossa atitude rotárias. Nossa instituição é muito forte e o rotariano precisa sentir que qualquer atitude que tomamos repercute na comunidade. É que nos termos regimentais apresentamos essa moção de congratulações para a devida aprovação do douto plenário, encaminhando-se a mesma para devido conhecimento do interessado. Câmara Municipal, 8 de julho de 2013, Alexandre Giuliani e Alexandre Ferraz Sontolan. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto.
Luiz Sim. Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por ofício a quem tem direito e arquive-se. Moção de congratulações número 15/2013 à cidade de Capivari pelos 181 anos comemorados no dia de hoje. Está em discussão a moção que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Santolan. Sim. Ângela Maria Domnisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo a quem tem direito e arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro encerrada a apresentação. Antes de nos retirarmos do plenário, convido o vereador da Câmara Municipal, o senhor Adriano Vitor de Oliveira, para assumir a tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, público presente, uma excelente noite a todos. Bem, como todos sabem, eu sou Adriano Vitor, vereador no município de São Pedro, e vim aqui pedir o apoio dos nobres vereadores, mas antes eu quero destacar fazer três observações. Que primeiro, a estrutura da Câmara de vocês é excelente, comparadas, essa é a 17ª Câmara que eu visito, pedindo apoio para tentar acabar com a tarifa DDD na região, e a Câmara aqui é excelente, uma estrutura grande pelo tamanho da cidade, muito superior, inclusive, à Câmara da minha cidade, de São Pedro. Também destacar aqui a presença das mulheres na política, as vereadoras, as mulheres têm uma forma mais humana de se pensar e fazer política, então parabéns a vocês que estão presentes na vida política. E destacar também a participação do público, que em outras câmaras, infelizmente, a gente vê o plenário vazio e aqui os moradores participando. Isso é muito importante e enaltece o trabalho dos vereadores. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer também ao senhor, porque a minha vinda aqui, o senhor viabilizou. Desde o início, quando eu comecei com esse abaixo-assinado, o senhor me ligou em São Pedro, demonstrando total apoio. E eu agradeço muito e tenho a certeza que esse apoio resultará em grandes benefícios para a nossa região. Em 2012, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou a Lei Complementar número 11 de 2012, criando o aglomerado urbano de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade na região que se destaca economicamente, então nós deixamos de pertencer à região de Campinas, passando a pertencer agora à região de Piracicaba. E o maior objetivo da criação de um aglomerado urbano é o desenvolvimento regional. A criação do aglomerado acabou com aquela barreira que limitava a atuação dos vereadores e prefeitos que atuavam apenas em seu município. Hoje nós temos que pensar em políticas públicas de desenvolvimento regional. No Brasil, nós pagamos uma das tarifas telefônicas mais caras do mundo. E alguns aglomerados no Brasil conseguiram o benefício da tarifação local entre as cidades que pertencem a esses aglomerados. Como o aglomerado de Piracicaba é um aglomerado novo, recente, agora nós, políticos, precisamos atuar para conseguir esse benefício para o nosso aglomerado também. Essa atuação se dará junto à Anatel, em Brasília, ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também ao presidente do aglomerado urbano de Piracicaba, que é o Gabriel Ferrato, prefeito da cidade de Piracicaba. Minha visita a essa colenda Casa de Leis
é para buscar o apoio dos senhores, dos nobres vereadores, que aqui representa toda a população da cidade. Então, para a gente ter essa força, essa união dos 22 municípios para pôr fim a essa tarifa. Em São Paulo, o aglomerado de São Paulo é formado por 39 cidades, e todas elas ligam entre si com a tarifação local. Nós temos também, aqui próximo, o aglomerado urbano de Campinas. São 18 cidades que compõem este aglomerado, e elas falam entre si, pagando uma ligação local. E mais um exemplo, no estado de São Paulo, temos o aglomerado da Baixada Santista, composto por Bertioga, Guarujá, Santos. São 9 cidades que ligam entre si, o DDD lá é 13, e eles pagam apenas uma tarifa local. A economia é muito grande. Uma ligação num raio de 50 quilômetros da cidade de Piracicaba, uma ligação interurbana, custa 23 centavos. E se nós conseguirmos este benefício, nós vamos pagar 7 centavos. Isso vai beneficiar a população, as empresas, né? Tem muita gente, por exemplo, em São Pedro, que tem os seus filhos estudando e morando na cidade de Piracicaba, porque São Pedro não tem universidade. Então, será ótimo para essas famílias poderem ligar para os seus filhos, pagando uma ligação local. São Pedro é uma cidade turística. Olha que excelente que será se essas outras cidades, se os moradores puderem ligar lá para as nossas pousadas e hotéis com uma economia tão grande. Assim como São Pedro e Rafar são cidades pequenas e depende muito do comércio de cidades maiores como Piracicaba. Eu mesmo vivo ligando para os comércios de Piracicaba, pagando tarifa DDD hoje. E esse benefício trará... esse benefício irá ajudar nesse desenvolvimento, que é o grande propósito do aglomerado. A intenção é, com este abaixo-assinado, recolher aproximadamente 260 assinaturas dos vereadores dessa região, que corresponde, quando eu finalizar a arrecadação dessas assinaturas, aqui neste abaixo-assinado será como se estivesse as assinaturas de 1.300.000 habitantes, porque nós somos os legítimos representantes desse contingente populacional de 1.300.000 habitantes das 22 cidades. Esta é a 17ª cidade que eu passo. Geralmente, o meu discurso aqui é para pedir o apoio e explicar, mas aqui aconteceu ao contrário, os senhores assinaram antes mesmo que eu me pronunciasse. Então, eu deixo aqui já o meu agradecimento. Este abaixo-assinado será entregue, então, em Brasília. Quando eu terminar o trabalho de recolher as assinaturas, eu mandarei um ofício para todas as câmaras, convidando os vereadores que quiserem ir a Brasília para reforçar esse pedido junto à Anatel. Será entregue também, como eu já disse, uma cópia ao presidente do aglomerado, para que ele atue. E este trabalho não é um projeto do vereador Adriano Vitor de São Pedro, porque sozinho eu não teria força política nenhuma, não iria conquistar nada. Este projeto é um projeto de 260 vereadores, é um projeto de 22 câmaras dessas cidades que compõem o aglomerado urbano. Isso está isento de vaidade. E convido também os senhores a procurar junto aos deputados que os senhores apoiam, se eles quiserem enviar para a Câmara de São Pedro um ofício também para reforçar o nosso pedido, eu vou anexar esse ofício dos deputados. Então, é um trabalho em conjunto. Já fui questionado por que eu não poderia deixar isso para o Poder Executivo. Não, esse é um trabalho do Legislativo, e se o Poder Executivo também quiser participar, será ótimo, porque nós teremos mais força. A intenção é essa, quanto mais, melhor. O público que está aqui presente pode enviar e-mails para a Anatel solicitando também que no aglomerado urbano de Piracicaba seja extinta a cobrança de tarifa DDD. Então, todos nós precisamos nos unir neste propósito, pensando, claro, neste desenvolvimento regional. Hoje, como eu disse, nós precisamos pensar nessas políticas para esse desenvolvimento das 22 cidades.
Só para citar um exemplo, em Piracicaba está sendo construído um hospital regional, que atenderá todas as 22 cidades, com cirurgias de grande complexidade. Então, agora nós temos que ir atrás dos deputados, não para trazer apenas recursos para os nossos municípios, mas também para esse hospital que atenderá todas as cidades. Outra atuação que nós poderemos, eu mesmo já estou conversando com vereadores de Águas de São Pedro e Piracicaba, para que ali tenha um transporte coletivo intermunicipal entre essas cidades, tamanho porque o preço da passagem está muito caro entre essas cidades. Então, um transporte coletivo seria ótimo. Então, são políticas agora que nós temos que pensar beneficiando toda a nossa região. Eu abro para os colegas, se tiverem alguma dúvida, quiserem questionar. Com a palavra, Adriano. Eu só queria parabenizá-lo pela iniciativa de estar indo nessas 22 câmaras à procura de assinaturas, e dizer que eu conheci a história do aglomerado urbano de Piracicaba numa reunião que a gente teve em Piracicaba com o amigo Roberto Moraes. Ele fez uma reunião onde estava presente a maioria desses municípios. Sim. E foi apresentada a proposta do DDD, da isenção do DDD, né? Então, parabéns por você estar se disponibilizando à procura dessas assinaturas, né? Que é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. E parabéns. Imagine, vereadora. Muito obrigado, mas, como eu disse no início, sem a assinatura dos vereadores, esse projeto não tem força nenhuma. Né? Quem é o Adriano Vitor sozinho em Brasília pleiteando esse benefício? Nós vamos lutar contra grandes empresas. As telefônicas no Brasil têm um poder muito grande. Mas 1.300.000 assinaturas, que é o que isso aqui representa, tem uma força política muito grande. Principalmente nesse momento que nosso país está vivendo, em que o poder, a União está tendo que realmente pensar em políticas que traga benefício para a população das cidades. Mas você sozinho não faz nada. Mas, se não fosse você, a gente não teria assinado. Obrigado, vereadora. Mais alguma dúvida? Com relação à dúvida, eu não tenho. Acho que é uma excelente iniciativa. Parabenizar o vereador pela iniciativa, realmente é importante. E já que o vereador vem falando também não só da questão aí do DDD, de outros, a questão do hospital de saúde, não seria interessante, então, nós, aqui desse aglomerado, nos dividirmos em algumas cidades mais próximas e começarmos aí a ter algum, tipo numa conferência, assembleias ou coisa parecida, não só para discutir questões assim, mas também do desenvolvimento econômico da nossa região, que eu acho que é extremamente interessante. Porque se fizermos unido agora e começar a direcionarmos o nosso crescimento, não só de uma cidade que nem Rafar, Mombuca, que é menor, né, não sei, a questão de São Pedro é maior um tanto, mas é turística. E poderíamos também discutir a questão do potencial turístico na região em si. Não só, que nem o caso de São Pedro e Águas de São Pedro, que é extremamente turística, né? Mas assim algumas outras cidades, porque sabemos que Mombuca também tem grande condições, né, e situações para que ela possa desenvolver o seu turismo. Mas Rafar também nessa coisa. Então, se pudéssemos, a partir desse momento da sua visita aqui hoje, que é extremamente propícia para nós e gratificante, nós começarmos a discutir essa questão. Não só aí ficamos falando, mas temos a ação de começar a nos reunirmos e transformar isso em assembleias, conferências e essas discussões com relação à questão econômica e social do nosso aglomerado. Eu acho que é fundamental para nós. Isso daí, com relação à questão do DDD, eu acho que é o início de uma atitude louvável do vereador. Nobre vereador, das 17 cidades que eu passei, o senhor é o primeiro a tocar nesse ponto. Maravilhosa a sua ideia. E eu estou à disposição na Câmara de São Pedro, se o senhor quiser encabeçar essas comissões, essas reuniões. Isso será importantíssimo, porque é isso mesmo. Nós temos que agora unir forças políticas para cobrar da União e do Estado recursos para esse desenvolvimento regional.
Com certeza. Bom, eu agradeço imensamente as assinaturas dos nobres vereadores, que aqui representa toda a população da cidade de Rafar, e tenho certeza que o peso das assinaturas dos senhores terá o peso da vitória desse benefício para a nossa região, para o nosso aglomerado de Piracicaba. Muito obrigado e parabéns pelo apoio unânime. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença.